Saúdo a amada igreja na graça e na paz. Aleluias. Já peço que você abra sua Bíblia em uma passagem já extremamente conhecida, você já conhece bem. 1 João, capítulo 2, versículo 15 ao 17. Já foi lida uma palavra maravilhosa da parte de Deus essa noite. Peço que você abra sua Bíblia. Aleluias. Primeira epístola de João, capítulo 2, versículos 15 ao 17. Aleluias. Glória a Deus. Primeira João, versículo 2, capítulo 2, versículo 15 ao 17. Aleluias. Glória a Deus. Aleluias. Amém? 1 João capítulo 2, versículo 15 ao 17, que vai dizer o seguinte: não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. E o mundo passa e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Amém? Glória a Deus. Essa já é uma passagem, como eu já disse, muito conhecida. 1 João capítulo 2, versículo 15 ao 17. É uma passagem já que toda a igreja conhece. Mas assim como toda a Bíblia, ela se renova dia após dia. Meditando na palavra de Deus, lendo a Bíblia, eu vou dizer uma coisa para você. Não importa quantas vezes você leia a Bíblia, não importa quantas vezes você leia só um versículo da Bíblia, seja ele qual for, mas eu garanto que se você ler ele 1 milhão de vezes, você terá 1 milhão de revelações diferentes do Espírito Santo para você em um versículo. Glória a Deus. E com essa passagem muito conhecida pela igreja, que fala a respeito do amor. Só que aqui é outro amor, porque o amor verdadeiro é aquele da cruz, é aquele do Calvário. Esse é o amor verdadeiro. Esse é o amor que nós devemos ter, que é o amor de Cristo Jesus, que é o amor do Espírito Santo, que é o amor de Deus, do nosso Criador. Mas essa passagem aqui está nos alertando para toda a igreja, mas hoje eu quero falar em especial para os jovens, tanto os presentes aqui fisicamente, como aqueles que estão em casa. Essa passagem está falando de outro amor, o amor pelo mundo. Mas o que é amar o mundo? A Bíblia já é clara em dizer que, glória a Deus, não devemos amar o mundo. Só que hoje muitos se esquecem dessa palavra e se esquecem do que é amor. Porque quando falamos de amor, nós não falamos de qualquer sentimento, nem falamos de qualquer assunto, mas falamos, aleluia, daquele que nos amou primeiro. Porque a Bíblia diz que antes que o haja houvesse, Ele é. Antes que houvesse dia, antes que houvesse qualquer coisa, Ele já estava lá, Ele sempre esteve. Só que a palavra vai dizer que o Verbo se fez carne. E por quê? Porque Deus olhou lá de cima e viu o homem condenado pelo pecado, aquele pecado que veio lá do Éden, de quando Adão e Eva, os primeiros seres humanos, comeram do fruto proibido. E aquele pecado, aquele erro, construiu uma barreira de separação entre nós e o Criador. Construiu uma barreira de separação entre a criatura e o seu Criador, entre nós e Deus. E todos estávamos condenados. Mas aí, Deus, pela sua infinita misericórdia,
nos trouxe a graça, o favor imerecido. Mas essa graça, esse sacrifício foi trazido por um preço de sangue. Quando Ele enviou seu único filho para morrer por mim e por você. Porque aqui agora essa passagem está dizendo: não ameis o mundo. Então Deus está aqui proibindo os seus servos. E quando está proibindo, não quer dizer que Deus está proibindo por Ele ser um pai que quer proibir, um pai agressivo. Não, Ele está proibindo por amor. Porque se você não usufruir do amor que esse mundo, o suposto amor que esse mundo te oferece, você vai usufruir de um amor maior, e que é o amor verdadeiro, que é o amor de Jesus, que é o amor de Deus por nós. Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém, essa primeira parte do versículo 15 diz: não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Não ameis o mundo. Não devemos amar o mundo, mas aborrecer. Aborrecer, sim. Devemos amar o mundo no sentido de amar uns aos outros. Mas quando eu falo de aborrecer o mundo, eu estou falando de aborrecer aquele a quem o mundo serve, ao inimigo de nossas almas. Por isso o Salvador nos ensina: não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. No versículo 16: porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. Glória a Deus. Aqui, hoje temos por aí muitos jovens que nesse momento estão amando o mundo. Hoje é domingo, hoje é um dia de sair com a família, hoje é um dia de sair com o seu cônjuge, com a sua namorada, com a sua esposa, com o seu marido, aleluias, com a sua família, com o seu companheiro, com a sua companheira. Hoje muitos estão saindo, mas não para fazer o que estamos fazendo agora, para vivermos e proclamarmos o amor de Deus, mas estão aí amando o mundo, amando o mundo e o que nele tem. E a Bíblia é clara em dizer que luz e trevas não andam juntos, não andam de acordo, não podem andar juntos. A Bíblia é clara em dizer que aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Aleluias. Mas hoje o mundo está oferecendo pratos cheios. Mas quando eu digo pratos cheios, eu quero dizer ao mesmo tempo que são pratos vazios. Porque aquilo que o mundo às vezes oferece para você de bandeja, aquilo que o mundo vem oferecer para você, que às vezes você olha e os seus olhos carnais vê algo lá bom para ser consumido, bom para você consumir, bom para você possuir. Mas a palavra de Deus diz: há caminhos que para o homem parecem bons, mas o seu final leva à morte. Esse é o caminho que o mundo leva todos aqueles que o seguem. Esse é o caminho que o mundo leva todos aqueles que o amam. Porque hoje o mundo está oferecendo muita coisa, principalmente para os jovens. Porque Satanás tem uma raiva dessa mocidade crente que serve ao Senhor. Satanás tem uma raiva imensa de toda a igreja, de todo crente, de todo aquele que serve ao Pai. Mas ele fica muito triste também. Eu estou falando de Satanás. Fica muito triste, fica com raiva, fica furioso quando ele vê um jovem cristão servindo ao Senhor. Porque o que Satanás quer para os jovens é que os jovens se entreguem à concupiscência da carne, como diz aqui, à prostituição, à avareza, ao pecado. Quer que o jovem renuncie, quer que o cristão renuncie à sua salvação ao troco de nada, ao troco de um amor passageiro, porque tudo isso é
passageiro. Tudo que o mundo te oferece é passageiro. E o mundo não pode te oferecer nada de bom. Por que eu digo que o mundo não pode te oferecer nada de bom? Eu vou te explicar agora. No Evangelho de Lucas, capítulo 4. Aleluia. A partir do versículo 1, vai dizer o seguinte: e Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto, e 40 dias foi tentado pelo diabo. Naqueles dias não comeu coisa alguma, mas terminados eles teve fome. E disse-lhe o diabo: se tu és filho de Deus, diz a esta pedra que se transforme em pão. E Jesus lhe respondeu dizendo: está escrito que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus. E o diabo, levando a um alto monte, mostrou-lhe no momento de tempo todos os reinos do mundo. E disse-lhe o diabo: dar-te-ei a ti todo este poder e a sua glória, porque a mim me foram entregue e dou a quem quero. Portanto, se tu me adorares, tudo será teu. E Jesus respondendo disse-lhe: vai-te para trás de mim, Satanás, porque está escrito: adorarás o Senhor teu Deus, e só a Ele servirás. Levou também a Jerusalém até o pináculo do templo e disse-lhe: se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito: mandará os teus anjos acerca de ti, que te guardem e que te sustenham das mãos, para que nunca tropeces com o teu pé em alguma pedra. E Jesus respondendo disse-lhe: dito está, não tentarás o Senhor teu Deus. E acabando o diabo toda a tentação, ausentou-se dele por algum tempo. Veja que nessa passagem, quando Satanás tentou ao Salvador, ele ofereceu algumas coisas ao Salvador. Aleluias. Ele ofereceu tudo que esse mundo, todo o poder que esse mundo oferece. Satanás naquele momento ele ofereceu para o Salvador: todo esse poder, tudo isso eu tenho e te dou agora, se você se prostrar a mim. E hoje Satanás continua oferecendo para mim e para você todos os dias pratos cheios como esse, para tirar você da presença de Deus. E eu vou te dizer por que ele faz isso. Porque um dia lá no céu ele quis usurpar o lugar de Deus, e houve batalha e ele foi expulso do céu. Satanás está condenado, já está certo, ele já sabe qual será o final dele. E tudo que ele quer é levar o máximo de almas possíveis com ele para o inferno. E como é que ele vai fazer isso? Tentando a igreja, tentando a você, jovem, oferecendo muita coisa, oferecendo fama, oferecendo falsas amizades e falsas riquezas, como teve o filho pródigo. Como teve o filho pródigo. E eu digo para você, o filho pródigo se trata dessas pessoas que estão no mundo, que Satanás oferece todo dia pratos cheios para ele. E ele vê aqueles pratos, aquele prato cheio, ele achando que é o maná, porque o maná verdadeiro não vem desse mundo, não vem dele. O maná verdadeiro vem de Deus. Como lá no deserto, quando Israel murmurou por causa da fome no deserto, Deus fez maná cair do céu para matar a fome carnal daquele povo. E hoje em dia ainda continua caindo maná espiritual do céu para suprir a necessidade da igreja do Senhor. Mas isso que Jesus oferece é o que dá vida. Mas Satanás está todos os dias oferecendo para os jovens, oferecendo até para as crianças, porque da mesma sorte, do mesmo jeito que ele não suporta crente, adulto, jovem, ele também não suporta criança. Hoje, se você observar o mundo como está, principalmente quem é pai, quem é mãe, vai entender melhor do que eu a preocupação que é com o filho. A raiva que Satanás está hoje dos jovens, a raiva que Satanás tem hoje dessa mocidade. Porque Satanás odeia quem serve a Deus e odeia
um jovem que serve a Deus. E ele todos os dias coloca, aleluia, todos os dias ele coloca pratos cheios, para que você vá como uma ratoeira, que um rato vai até a ratoeira comer aquele pouquinho de comida, aquela migalha que você colocou na ratoeira. Ele vai usufrui daquele pouco de comida, daquela migalha. Ele vai tentar suprir sua necessidade daquele pouco de migalha. E sabe o que acontece? Aquela ratoeira é ativada e ele é morto. A mesma coisa Satanás faz com os jovens. Satanás chega trabalhando no ponto fraco dos crentes, porque Satanás conhece a fraqueza dos homens. Satanás conhece as fraquezas e ele vai tocando naquilo, na carne. Um exemplo que eu quero falar para você, continuando na mensagem ainda, está em Daniel capítulo 6. Eu já vou te explicar por que eu estou indo para Daniel capítulo 6. Porque vamos ver o que aconteceu, aleluia, em Daniel capítulo 6. E apareceu bem a Dario constituir sobre o reino 120 presidentes que estivessem sobre todo o reino, e sobre eles 3 príncipes, dos quais Daniel era um, os quais estes presidentes dessem conta, para que o rei não sofresse dano. Então mesmo Daniel sobrepujou a estes presidentes e príncipes, porque nele havia um espírito excelente. O rei pensava constituí-lo sobre todo o reino. Então os presidentes, príncipes, procuravam achar ocasião contra Daniel a respeito do reino, mas não podiam achar ocasião ou culpa alguma, porque ele era fiel e não se achava nele nenhum vício nem culpa. Então estes disseram: nunca acharemos ocasião alguma contra ele, se não acharmos contra ele na lei do seu Deus. Então estes presidentes e príncipes foram junto ao rei e disseram-lhe assim: ó rei Dario, vive para sempre. Todos os príncipes do reino, os prefeitos e presidentes, capitães e governadores, tomaram conselho a fim de estabelecerem um edito real e fazerem um mandamento firme, que qualquer que por espaço de 30 dias fizer uma petição a qualquer Deus ou a qualquer homem, não a ti, ó rei, seja lançado na cova dos leões. Versículo 9. E assim o rei Dario assinou o edito e a proibição. Glória a Deus. E nesse momento, quando Dario, eu já vou te explicar, não está fora do contexto, já vou te explicar o que eu quero passar para você nessa noite. Quando Dario assinou, quando ele selou o decreto, aqueles homens já foram atrás de Daniel. Mas Daniel, a primeira coisa que ele fez, aleluias, glória a Deus, foi orar. Glória a Deus. E quando ele foi orar, naquele momento, aqueles homens viram ele e denunciaram. Mas Dario precisava cumprir o edito que ele disse. Mas o que eu quero falar para você nessa noite, não me prolongando na história em si, nessa questão em si, mas eu quero falar para vocês que aqueles homens, eles estavam procurando alguma forma de prejudicar Daniel e não encontraram. A menos, eles pensaram então, vamos usar a própria fé dele contra ele mesmo. E o que eles fizeram? Eles foram até Dario e usaram contra Daniel e contra Dario um dos piores inimigos do ser humano, uma coisa chamada ego. Porque quando aqueles homens disseram: olha, rei Dario, faça um decreto para que ninguém adore, ninguém faça súplica, a não ser que seja a você. E naquele momento o ego de Dario foi cheio. E ele, sem se lembrar de Daniel, assinou aquele decreto. E agora eu quero voltar para você, jovem, e dizer que Satanás faz a mesma coisa para os jovens e para os cristãos todos os dias. Porque ele sabe a nossa fraqueza. Ele conhece a sua fraqueza, porque nós somos fracos. Nós não podemos dizer: eu não tenho medo do inimigo, porque eu sou bonzão demais, porque eu sou próximo de Deus demais, eu sou muito crente, eu não tenho medo de nada, porque não é capaz que eu venha cair, que eu venha vacilar. Só que a Bíblia diz: maldito o homem que confia no homem, maldito o homem que confia em si mesmo. Mas o que eu quero dizer para você nessa noite
é que não devemos permitir que Satanás venha com essas astúcias contra os jovens que compõem a igreja. Porque muitos dizem que os jovens, as crianças, são a igreja do amanhã, e não é. Em toda a Bíblia existem relatos e histórias de homens que Deus usou, de mulheres que Deus usou, de crianças que Deus usou e de jovens que Deus usou. Velhos, jovens, adultos, homens, todos foram usados por Deus. Então não venha permitir, aleluias, que o fato de você ser jovem venha ser uma desculpa para que você, aleluia, não venha servir a Deus. Não venha permitir que a desculpa de você ser jovem, porque eu ainda sou muito jovem, aleluias, eu vou deixar para servir a Deus quando eu for mais velho. Eu vou deixar para servir a Deus quando as minhas forças tiverem se esgotado, quando eu não tiver mais virilidade suficiente para ir para uma praça, namorar com vários ou com várias, quando eu não tiver mais força suficiente para usufruir da vida, quando eu estiver velho, aí eu vou servir a Deus. Mas por enquanto que eu sou jovem, eu vou viver a vida do jeito que eu quero. Só que em Eclesiastes capítulo 11 versículo 9 diz o seguinte: alegra-te, jovem, na tua mocidade, e recreie-se o teu coração nos dias da tua mocidade. Anda pelos caminhos do teu coração e pela vista dos teus olhos. Sabe, porém, que por todas estas coisas te trará Deus a juízo. O que a palavra está dizendo? Você quer servir ao mundo? Você quer ser rebelde? Você quer se rebelar? Quer viver a vida do jeito que você quiser? Continuando para as suas festas, continuando na sua concupiscência? Continue. Quer rejeitar a palavra do Criador? Rejeite. Não vamos te obrigar. Mas aqui nessa palavra está dizendo que um dia a conta vai chegar. E tenha certeza disso, que um dia todos nós estaremos perante o tribunal de Cristo, para cada um receber o seu galardão de acordo com as suas obras. Aleluias. Só que muitos podem dizer que não, mas Jesus ainda vai demorar. E ele também nos alertou sobre isso no Evangelho segundo Mateus capítulo 24. Aleluias, glória a Deus. A partir do versículo 45 diz o seguinte: quem é, pois, o servo fiel e prudente, que o seu Senhor constituiu sobre a sua casa, para dar o sustento a seu tempo? Bem-aventurado aquele servo que o seu Senhor, quando vier, achar servindo assim. Em verdade vos digo que o porá sobre todos os seus bens. Mas aquele mau servo que disser no seu coração: o meu Senhor tarde virá, e começar a espancar os seus conservos e a comer e a beber com os ébrios, virá o Senhor daquele servo no dia em que o não espera e a hora em que ele não sabe, e separá-lo-á e destinará a sua parte com os hipócritas. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Então talvez você esteja pensando aí agora: eu ainda sou jovem, mas eu ainda vou ser crente. Porque muita gente se acha Deus para dizer quanto tempo ainda vai viver, para dizer que amanhã você vai poder fazer tal coisa, mas só Deus sabe o dia de amanhã. Então não deixe para amanhã, não deixe que o tempo passe para que você venha servir ao Criador. Não venha perder o seu tempo, aleluias, com as coisas vãs desse mundo e não servir ao Criador. Abra mão do seu amor pelo mundo. Mas se eu for servir a Deus, eu vou perder muitos amigos. Sim, e Jesus nos alertou sobre tudo isso. Ele disse que por amor ao nome dele seríamos odiados por todas as nações, e não que seríamos aclamados. Deus não nos chamou para sermos aclamados.
Deus não nos chamou para termos abraços a todo momento, com mãos que abraçam você com falsidade. Deus não nos chamou para Ele nos colocar lá no topo desse mundo e sermos quase adorados, como sendo meros mortais que somos. Ele nos chamou dizendo: aquele que quer vir após mim, renuncie a si mesmo. Aquele que quer vir após mim, pegue a sua cruz e siga-me. Aleluias. Então, se você hoje quer saber o que você tem que fazer, você precisa abrir mão do amor pelo mundo. Porque, como diz no versículo 17 desse capítulo 2 de 1 João, tudo vai passar. E tudo vai passar. Suas amizades vão passar, sua vida terrena vai passar, as riquezas passarão, as glórias humanas e terrenas aqui na terra passarão. Tudo vai passar. Tudo vai passar. Mas tem algo único que vai permanecer para sempre. Essa palavra. Essa é a única coisa que vai permanecer para todo sempre. Então você tem que fazer uma escolha na sua vida: continuar perdendo o seu tempo com coisas passageiras, amando o mundo que vai passar. E se você ler o livro de Apocalipse, você vai ver o que já aconteceu, o que está acontecendo e o que vai acontecer. Um dia a trombeta vai soar. Um dia a trombeta vai soar. E no dia que a trombeta soar, Deus não vai esperar você que é jovem envelhecer. Deus não vai esperar você envelhecer. Deus não vai esperar você jogar uma vida de juventude toda fora, pecando, para quando você ficar velho, você dizer: não, agora que eu já envelheci, eu vou servir o resto dos meus dias a Deus. E aí Deus vai voltar. Não. O tempo dele voltar, quem vai decidir é Ele. Se você vai estar pronto ou não, vai depender de você. Mas eu digo para você: não queira os pratos que o mundo te oferece. Porque um dia estava Jesus e Satanás, como eu li para você agora. E quem ofereceu tudo que esse mundo tem foi Satanás. Quem ofereceu as riquezas desse mundo foi Satanás. Quem ofereceu os prazeres desse mundo foi Satanás. E ele ofereceu por um preço: se prostrar a ele. Ele disse para Jesus: se você se prostrar a mim e adorar, tudo isso eu te darei. E hoje, muitos jovens, muitas pessoas realmente estão possuindo tudo isso. Tem gente que, se você vê agora a TV, estão fazendo muito sucesso. Tem famosos que estão fazendo muito sucesso. Tem anônimos que têm muitas riquezas. Tem gente que está ganhando muito. Às vezes a gente que é crente olha aqui, a gente passando tanta provação, e às vezes a gente se pergunta e diz: meu Deus, aquela pessoa que não te serve está prosperando, e eu aqui que sou fiel a ti estou passando essa aflição. Só que Deus diz: não cobice os homens maus por conta do que eles têm. Porque eu vou dizer uma coisa para você: quando Satanás foi tentar Jó, ele tocou, eu poderia dizer, em tudo que ele tinha, mas não, Satanás se enganou. Porque mesmo que Jó visse ali seus filhos perecendo, o corpo todo doente, cheio de chagas, todo enfermo, passando as piores provações, mas ele ainda não blasfemou o nome de Cristo. Ele não blasfemou o nome do Senhor, porque ele tinha Deus. Mas Jó era próspero, Jó tinha condições. E no momento Satanás tirou tudo aquilo dele, porque Satanás dizia: se eu tocar na vida dele, ele vai blasfemar contra Deus. Mas Jó foi fiel, porque essa
Essa é a riqueza que Deus oferece, aleluias, para todos aqueles que o servem. Porque como a palavra diz, a riqueza que Deus oferece não é coisa passageira, mas é uma cidade de ruas de ouro e de cristal, que não há dia nem noite, que a traça não entra, que o mal não entra, e que vai ser eterno. Porque o que Deus nos oferece é eterno, é a vida eterna. Mas Satanás todos os dias chega oferecendo migalhas para você, para tentar te tirar da presença de Deus. Glória a Deus. Mas como diz em Provérbios capítulo 24, versículo 1: não tenhas inveja dos homens malignos, nem desejes estar com eles, porque o seu coração medita a rapina e os seus lábios falam a mentira. Então, se você que é jovem, talvez você esteja passando, você que agora está em casa, talvez diga: mas eu sirvo ao Senhor, mas meus amigos me rejeitam, as pessoas me rejeitam, a minha família me rejeita. Sim. E você não venha falar isso surpreso, porque quem decide servir a Deus, decide no momento também abrir mão de tudo isso. Porque em nenhum momento Jesus prometeu prosperidade humana nessa terra. Jesus foi claro em dizer: por amor de mim vos odiarão, por amor de mim entregarão você às prisões, por amor de mim matarão vocês. Jesus deixou isso claro. Então eu não vou pregar para você um evangelho falso que diz: venha para Deus, porque Deus vai te colocar lá no topo, porque Deus vai te dar isso, porque Deus vai te dar aquilo, porque Deus não. Eu digo: venha para Deus, porque se você não servir a Deus, o seu final será a morte. E eu digo para você, aleluias, glória a Deus, o inimigo, ele continua e vai continuar oferecendo tudo que o mundo tem para tentar te enganar, para tentar impedir que você chegue até Deus. Mas a palavra de Deus para você é renúncia. A palavra de Deus para você nessa noite é renunciar. Renunciar o quê? Tudo que foi dito aqui em 1 João, nesses versículos: a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, o amor do mundo e o amor pelo mundo. Glória a Deus. Então, que Deus possa aplicar essa palavra no seu coração, e que você não venha sentir inveja daqueles que prosperam, porque prosperidade é ter Deus na vida, riqueza é ter Deus na vida, e vida é servir a Deus. Sem Ele não há vida. Sem Ele não há vida. Foi por isso que Jesus veio, para nos dar a vida, para nos unir de novo ao Pai. Mas hoje, todos os dias, Satanás tem tentado acabar com os jovens, tragá-los. E se você prestar atenção no mundo hoje, se você entrar na internet, você vai ver tanta coisa que Satanás tem colocado na cabeça dos jovens para tirá-los da presença de Deus, oferecendo pratos, assim como Satanás ofereceu a Jesus nessa tentação. Ele oferece todos os dias para muitos e fica iludindo a mente de muitos. E talvez o seu ego esteja inflado, talvez a sua carne esteja sendo saciada. Mas se você quer ser saciado de verdade, procure aquele que pode saciar o espírito. Procure aquele que pode trazer vida ao espírito. Procure aquele que pode trazer a vida de verdade. E não se engane, não existe hora boa e nem existe hora ruim para servir a Deus. Toda hora é hora de servir a Deus. E o tempo é agora, como a palavra diz, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores do meu Pai adorarão em espírito e em verdade. O tempo é agora.
Estamos acabando a nossa carreira aqui na terra. A igreja está se encerrando. Em breve não terá mais crente para pregar a palavra para você. E aí você vai poder viver a vida do jeito que você quiser. Mas se engana, porque o final desses caminhos, que para o homem parecem bons, são caminhos de morte. E é isso que o inimigo está oferecendo para os jovens hoje. É isso que o inimigo das nossas almas tem oferecido para cada jovem hoje. Porque tem tanto jovem hoje largando os caminhos do Senhor, porque não está verdadeiramente. Temos que parar de romantizar essa questão. Temos que parar de muitas vezes falar: fulano saiu da igreja, mas vamos passar a mão na cabeça, porque tadinho saiu. Não. Se você conhece a verdade, se você está aqui hoje, preze por esse bem que você tem. Você que é jovem, que serve a Deus, preze por essa graça. Aleluias. Preze por isso. Isso aqui não é uma prisão. Isso aqui não é uma prisão. Meu Deus, eu estou vendo lá fora tantos jovens se divertindo nas drogas, no álcool, na bebida, na prostituição. Mas eu estou aqui, eu queria estar lá na liberdade. Aquilo não é liberdade. Aquilo não é liberdade. Porque eles estão servindo a Satanás. E para Satanás soltar alguém é difícil. Mas Deus te dá a liberdade. Deus te dá a vida. Tem caminhos que para o homem parecem bons, mas o seu final são caminhos de morte. E a mensagem que eu tenho para você é: não ame o mundo. Primeiro, não ame o mundo. Segundo, não inveje o mundo. Porque você pode passar a aflição que for, e o seu, talvez aquela pessoa descrente esteja prosperando muito na vida, e você hoje sendo crente esteja dizendo: meu Deus, eu estou padecendo em aflição. Mas chegará um dia em que você, se permanecer firme, usufruirá do gozo eterno. E aqueles que estão agora perdendo tempo no mundo irão para o tormento eterno. Então saiba o que é riqueza, saiba o que é gozo, saiba o que é alegria. E a alegria você só encontra em um lugar: na presença de Deus. Então continue firme e venha. Você aí, eu estou falando muito para os jovens que estão na igreja: continue firme, continue perseverante. Mas agora eu falo também, principalmente para você que está aí no mundo agora, que ainda não conhece esse Jesus, que ainda não conhece essa graça. Venha conhecer, porque tudo isso que o mundo está te oferecendo, uma hora vai acabar. O dinheiro que você tem hoje, uma hora vai acabar. A riqueza que você tem hoje, uma hora vai acabar. Os amigos que você tem hoje, uma hora não vão estar do seu lado. Mas quem serve a Jesus, nem a morte poderá separar. Porque o apóstolo Paulo, no momento da sua partida, disse: combati o bom combate, terminei a carreira e guardei a fé. E eu pergunto para você: no momento em que Deus te chamar, no momento em que a trombeta soar, ou no momento que você for embora desse mundo e sua hora chegar, será que você vai fazer uso dessas palavras também do apóstolo Paulo? Será que você vai dizer que combateu o bom combate? Então venha para os pés do Senhor, combata o bom combate. Porque mesmo que nesse mundo você não tenha recompensa, e você não terá, saiba que recompensa verdadeira é naquele dia receber das mãos do Criador uma coroa. É chegar naquele dia e saber que seu nome está escrito no livro da vida. É saber que naquele dia você vai poder usufruir de estar com Deus ao lado de Jesus, e será eterno. Mas aqueles que rejeitam a palavra estão vivendo um momento passageiro. Mas não permita que o inimigo venha te enganar, porque tudo que ele quer é matar, roubar e te destruir. Porque é esse o trabalho dele, e foi para isso que ele veio. Mas Jesus veio para dar vida, e vida em abundância. Então renuncie. A mensagem de Deus para você hoje é: renuncie. Renuncie às suas amizades, à sua fama, renuncie à sua ganância, renuncie tudo, renuncie o amor pelo mundo. Porque a palavra é clara em dizer: aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Então decida hoje a quem você ama e a quem você serve, e
saiba que um dia todos nós estaremos perante Deus, prestando conta das nossas ações, das nossas obras e das nossas decisões. Que Deus abençoe a sua vida no nome de Jesus. Amém.